O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Manifestantes impedem reunião do Conselho Universitário e Justiça do Trabalho considera abusiva a greve dos funcionários da Funpar. Idosos são as principais vítimas de acidentes no trânsito. E na série especial sobre a infância no Brasil, vamos falar sobre violência sexual, que só no ano passado atingiu quase 8.000 crianças no país. E um projeto do Laboratório de Música Antiga leva o universo da ópera para crianças. O UFPR Notícias está no ar. O Conselho Universitário, o órgão máximo de deliberação da universidade, se reuniu essa semana para votar a gestão compartilhada do HC e da maternidade Vitor Ferreira do Amaral com a EBSER. A convocação da reunião foi feita para cumprir uma decisão da Justiça que exigia que a UFPR apresentasse proposta que assegurasse a capacidade plena do hospital e a manutenção dos empregos dos funcionários da Funpar, o que a nova proposta da EBSER atende. Contudo, a reunião não pôde ser realizada por causa de protestos. De braços dados, os manifestantes fizeram um cordão de isolamento e impediram a entrada dos conselheiros no prédio da Procuradoria da República. A equipe da UFPR-TV também foi barrada. A imprensa lá no caminhão, lá. Atenção! Gritando palavras de ordem, o grupo protestou contra a gestão compartilhada do Hospital de Clínicas e da maternidade Vitor Ferreira do Amaral com a EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares. A cogestão permite ampliar a capacidade de atendimento para 670 leitos, a abertura de 2.063 postos de trabalho, garante o emprego e os direitos trabalhistas dos servidores. Além disso, permite a manutenção dos empregos dos funcionários da Funpar pelos próximos 5 anos, prorrogáveis por mais 3, período em que a maioria estará aposentada. Tudo sem que a universidade perca a autonomia que tem atualmente na realização de pesquisas e no ensino dentro desses hospitais. O grupo de manifestantes foi liderado pelo Sinditeste, DCE e a PUF-PR, mas muitos dos presentes eram de outras universidades e não da UFPR. Nós da UFRJ, do DCE, estamos aqui presentes. No meio da tarde, o reitor Zaquiaque Sobrinho suspendeu a reunião. Em nota, ele repudiou a ação dos manifestantes que agiram de forma violenta e autoritária, impedindo o acesso de vários conselheiros e depois se retirando da reunião. Atitude que, segundo ele, é um desrespeito ao espaço democrático que a UFPR e a Procuradoria da República abriram para debater a nova proposta. Na saída da reunião, os conselheiros foram vaiados. Aguardar o pessoal descer. Quando os conselheiros descerem, nós vamos liberar a entrada, a saída. Nós, conselheiros, quando a gente tiver certeza que não tem como mais ser reaberta a sessão, só aí que nós vamos ter que abençoar. Tá certo, companheirada? Fora privatista! Fora privatista! Fora privatista! Fora privatista! E o professor Tibiriçá Moreira chegou a ser agredido. Segura aí, pelo amor de Deus, segura aí. Deixa o conselheiro passar, deixa passar, pessoal. Sai, não pode vir pra cá. Sai, não pode vir pra cá. Sai, não pode vir pra cá.
Ontem foi um dia muito tenso, começamos a monitorar desde cedo, né? O Álvaro Pereira, nosso reitor, pró-reitor de administração, estava monitorando o que acontecia no entorno da reitoria, porque nós tínhamos marcado uma reunião com os diretores do setor às 8 horas para avaliar se teríamos condição ou não de realizar o conselho. Infelizmente, já esta reunião não pôde ocorrer. Os manifestantes que chegaram mais cedo ao prédio, 6 e pouco, e nós temos imagens comprovando isso, e vamos apresentar, inclusive, em juízo essas imagens, porque há agora uma demanda na Justiça do Trabalho, novamente, em que mostra-se claramente uma ocupação da entrada do prédio da reitoria. A sala dos conselhos não teria acesso, né? Soubemos que houve uma grande aglomeração de pessoas ali, imediatamente eu tomei a decisão para não expor nossos conselheiros a risco, né? Mantendo a sua integridade, seu espaço de deliberação democrática, que não haveria condições de reunião naquele espaço. Decidimos deixar para depois do almoço e fomos procurar um outro espaço que garantisse essa segurança e tranquilidade dos conselheiros. O Ministério Público, através da procuradora Antônia Lélia, procuradora federal, nos convidou e ofereceu um espaço que eles têm, um auditório no 2º andar, ali na Marechal Deodoro. Combinamos, né, que era muito próximo à reitoria, seria um espaço fácil para realizar, sem um grande deslocamento para os conselheiros, e ela solicitou reforço policial, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Federal, para garantir a tranquilidade e o acesso. Infelizmente, nem isso foi suficiente, pela truculência, pela violência com que os manifestantes se portaram, e fica claro para todos nós que, mesmo quem chamou essa grande movimentação, inclusive com anúncios no rádio, que foi o Sinditeste, no momento parece ter perdido o controle da situação. São militantes que vêm de outros lugares do país, de outros estados, inclusive do estado do Paraná, com a mistura de várias entidades e vários segmentos sociais que não tem nada a ver com a nossa universidade, mas que vieram aqui com um claro intuito de trazer conflito, de armar uma situação que inviabilizasse a realização do conselho. Infelizmente, parece ter sido a tática escolhida, da obstrução, né? Nós tentamos realizar o conselho, muitos conselheiros conseguiram ingresso ao prédio, mas temos o relato e a lista nominal de 8 conselheiros que não puderam ter acesso ao prédio, não puderam participar da discussão que nós havíamos programado. A própria equipe da UFPR-TV foi barrada. Nós temos as imagens do evento gravadas pela equipe da TV da Associação dos Professores, porque a nossa não foi permitido ingressar no espaço. Depois, ao longo da tarde, fomos vendo que a situação se complicava, demos voz e espaço conforme combinado para o Sinditeste fazer sua manifestação, a Associação de Professores, para os representantes dos estudantes que lá estavam. Houve espaço para essa apresentação. Íamos começar a apresentação do Dr. Flávio Tomazic, diretor-geral do hospital, que ia apresentar um cenário de como está hoje o Hospital de Clínicas e, nesses últimos anos, todos os problemas, as situações de déficit de pessoal, o problema da dívida que está cada vez maior, a situação de falta de insumos, às vezes, para atender a população do estado do Paraná. E, infelizmente, quando íamos começar essa apresentação, né, a bancada estudantil, a bancada dos representantes técnico-administrativos também se retirou e vários conselheiros, né, que são mais vinculados à nossa associação de docentes, acabou se retirando, caiu o quórum e nós acabamos suspendendo, né? Também foi uma opção estratégica nossa, porque chegavam notícias de que o BOPE poderia a qualquer momento interceder, porque estava aumentando a pressão dos manifestantes lá embaixo, os conflitos eram iminentes, né? E optamos por, então, suspender a sessão do Conselho, vamos remarcá-la para a próxima semana, de novo num espaço onde haja segurança e respeito com os nossos conselheiros, e eu não posso deixar de repudiar e lamentar a agressão feita ao nosso conselheiro Tibiriçá Moreira. Ele foi agredido covardemente, depois que já havia sido noticiado pela própria presidente do Sinditeste que a sessão estava suspensa, portanto, o objetivo deles havia sido alcançado, o que não justifica de modo algum o assédio que foi feito a vários conselheiros que saíram sendo vaiados, passando assim por um verdadeiro corredor ali, e culminou com a agressão ao professor Tibiriçá. É lamentável porque ele é membro do Conselho Universitário, tem que ser tratado com dignidade, com respeito, com civilidade, e agora, evidentemente, estarão sendo tomadas as providências. Ele, inclusive, é membro do Conselho de Representantes da Associação de Professores, o CRAPUF. Esperamos ver a posição que a nossa entidade de classe vai adotar também, né, se vai também repudiar a agressão, porque nós estamos num momento histórico para a nossa universidade. Temos em nossas mãos o destino de milhares de servidores
que atuam no nosso hospital de clínicas, seja do quadro reitoria, como se chama, do quadro FUNPAR. Temos nas mãos o destino de milhares ou milhões de pacientes que dependem desse hospital 100% público e que assim continuará. E agora queremos argumentos, queremos propor um debate aberto. O Conselho tem todo o espaço para apresentar inclusive, temos o tempo todo pedido às entidades, apresentem argumentos. Nós não conseguimos ouvir nada além de cortinas de fumaça. A questão da privatização, que está claro na lei que cria a EBSER e já estabelece que atenderá exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, portanto não há risco de privatização, o que conquistamos de estabilidade para o quadro fundacional, enfim, estamos trazendo todas as condições para fazer um novo patamar para o Hospital de Clínicas e a Maternidade Vitor Ferreira do Amaral. Eu acho que isso vai ser percebido pela população, vai ser percebido pela nossa comunidade e tenho certeza já foi percebido pela maioria dos conselhos que estão participando do Conselho Universitário. Mas não vamos esmorecer. A luta continua, nós queremos levar novamente essa matéria à votação, à deliberação. Teremos espaço para tirar todas as dúvidas, tranquilizar os conselheiros. Temos feito jornais informativos, reuniões, diálogos nos próprios corredores, dentro do hospital, e em vários espaços da universidade tem havido um amplo debate. Ontem até foi mencionado, a nossa Associação de Professores fez mais de 6 debates abertos sobre o tema, o Sinditest fez vários debates, aulas, falando sobre esse assunto. É algo que está bastante debatido na universidade. Agora chegou a hora da gente deliberar e decidir o futuro dos 2 nossos hospitais escola, que são exemplo para o país, né? São um orgulho para o estado do Paraná e uma referência na área tanto de atendimento e atenção à saúde, quanto na formação de novos profissionais e no desenvolvimento de pesquisas na área de saúde. Essa foi a segunda vez no mesmo dia que a reitoria tentou realizar a reunião do Conselho Universitário e foi impedida pelos manifestantes. Pela manhã, o encontro estava marcado para acontecer na Sala dos Conselhos, na reitoria, mas os conselheiros também foram impedidos de entrar, o que obrigou o remanejamento da sessão para outro horário e local. E depois de todas essas manifestações lideradas pelo Sinditest, a Justiça do Trabalho determinou a retomada da ação civil pública que recomenda a demissão dos funcionários da FUNPAR que trabalham no HC. E decretou abusiva a greve desses trabalhadores, iniciada no dia 4 de junho. Para a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, Ana Carolina Zaina, o Sinditest violou a lei que considera abuso do direito de greve ao manter a paralisação após firmar acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Lembrando que o acordo coletivo de trabalho feito com o Sinditest havia sido firmado no dia 29 de maio. Como o Sinditest não cumpriu o combinado, agora a desembargadora suspendeu também o acordo que garantia o emprego dos trabalhadores da FUNPAR no HC pelos próximos 5 anos, prorrogáveis por mais 3. Caso a greve não seja encerrada imediatamente, o Sinditest terá de arcar com uma multa de R$100 mil por dia. Agora, Sinditest, FUNPAR e o Sindicato dos Médicos têm 10 dias para recorrer da decisão. E uma novidade para os estudantes da área de humanas. Está em fase de implementação o Cultura Sem Fronteiras, que dará oportunidade de alunos brasileiros irem estudar no exterior. A iniciativa vai seguir o mesmo padrão do Ciências Sem Fronteiras, mas dessa vez com foco em graduações como design, moda e administração. O Ministério da Cultura já fechou parcerias com a Universidade de Bolonha, na Itália, e com o Instituto Europeu de Design, que tem sedes na Espanha e também na Itália. O objetivo do programa é oferecer bolsas para alunos ligados à indústria criativa. Um vídeo feito por estudantes da UFPR tem chamado a atenção na internet. É que eles usaram de uma maneira diferente e descontraída para divulgar um curso de genética. Clap along if you feel like a room with
Com criatividade e comprometimento, os estudantes de genética da UFPR inovaram na divulgação do curso de inverno. O evento é no dia 21 de julho e o vídeo já está fazendo maior sucesso. Com mais de 6.000 visualizações no YouTube, o vídeo desta edição foi produzido na UFPR com equipamentos dos próprios estudantes. Eu tentei envolver todos os professores e alunos do departamento, o maior número de pessoas possíveis, para mostrar a nossa cara, as pessoas daqui que trabalham e estudam aqui. E não foi todo mundo que apareceu, mas a maioria das pessoas que trabalham e estudam aqui apareceram, e os ensaios foi bastante amador, na verdade, o processo, que nós ensaiávamos antes de tomar cenas, e faziam algumas vezes, repetia e gravava, e depois nós escolhíamos as melhores cenas. Nestes 7 anos de realização do curso de inverno de genética da UFPR, os vídeos virais de divulgação já se tornaram comuns. A cada ano, os alunos buscam inovar ainda mais. Como é divulgado em redes sociais, tem muita repercussão para o público que a gente pretende atrair, que são alunos, principalmente finalizando a graduação, que potencialmente podem entrar no programa de pós-graduação aqui da genética. A 7ª edição do curso de inverno Genética para Todos espera 500 participantes. Este ano o evento acontece em conjunto com o 12º Congresso Paranaense de Genética. Apesar de ser um evento paranaense, nós temos inscrições já da Bahia, de Rondônia, do Espírito Santo, Santa Catarina. Então nós temos de vários locais, inclusive até do Rio Grande do Norte, né? Então a gente nós estamos assim, até empolgados, porque além do Paraná já dá para ver que tem várias repercussões, né? E também, obviamente, isso também vem graças ao vídeo que foi feito pelos alunos, que está na página de inscrição do evento. O evento Genética para Todos será realizado entre os dias 21 e 25 de julho, mas as inscrições para apresentação de trabalho vão até o dia 16 deste mês. Para mais informações, acesse o site. As inscrições para a 12ª Jornada de Jovens Pesquisadores estão abertas. O evento acontece em Valparaíso, no Chile, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. O encontro é promovido pela Associação de Universidades do Grupo Montevidéu. Os interessados devem entregar os resumos dos trabalhos até o dia 30 de junho para a Assessoria de Relações Internacionais da UFPR. Para mais informações, acesse o portal da ARI. Todo ano, milhares de alunos se formam na UFPR. Nesta semana, mais 60 estudantes receberam o tão sonhado diploma. Mas essa turma tem uma razão diferente para comemorar. Confira o motivo na reportagem. Dona Leonilda, de 67 anos, não frequentava as salas de aula como aluna desde que se formou como professora. Depois da aposentadoria, surgiu a oportunidade de voltar a estudar. Mas foi assim, uma experiência única, maravilhosa. Ela é uma pessoa assim, que não para, pela idade dela, 67 anos, né? E ela é um exemplo para mim, ela é uma guerreira, né? Com essa idade que ela tem, esse incentivo que ela tem, ela já está pensando o que ela vai fazer agora. Dona Leonilda participou da Universidade Aberta da Maturidade, programa de extensão da UFPR destinado a pessoas com mais de 55 anos. O principal objetivo do projeto é valorizar socialmente o idoso. Com duração de 1 ano, o curso traz aulas variadas, desde inclusão digital até direito e saúde do idoso. E diante de um auditório lotado, os quase 60 formandos da Universidade Aberta da Maturidade provaram que nunca é tarde para estudar. Essa é uma iniciativa, né, que muitas universidades começaram na década de 70 na Europa, de um processo de inclusão das pessoas de terceira idade, porque a Europa já passava por um processo de envelhecimento da sua população. Na década de 80 isso começa a acontecer no Brasil e hoje são mais de 150 programas semelhantes ao nosso em todo o Brasil. Então essa é uma forma também da gente fomentar esse diálogo com a sociedade e com esses outros segmentos que estariam excluídos, né, se a gente fosse pensar numa universidade no sentido mais estrito.
A experiência não vale só para os alunos. Quem acompanha o curso ganha e muito com a Universidade Aberta da Maturidade. É uma experiência muito boa, assim, é muito gratificante, sabe? Você é muito reconhecido, assim, eles são muito carinhosos. Eu acho que não tem idade, sabe, para aprender alguma coisa e para trás uma coisa nova, assim, que você não precisa parar em algum momento porque você já chegou em alguma idade. As inscrições para a turma de 2014 da Universidade Aberta da Maturidade já estão abertas. O prazo vai até o dia 17 deste mês. Mais informações você encontra no site do projeto. Normalmente, a música clássica faz parte do universo dos adultos, mas dessa vez foi diferente. O Laboratório de Música Antiga da UFPR, o LaMusa, preparou uma apresentação especial para crianças. A ansiedade minutos antes do espetáculo era visível. Todas essas crianças vieram assistir à ópera A Bela e Fiel Ariadne. O espetáculo, preparado pelo Laboratório de Música Antiga da UFPR, foi ensaiado durante 3 semanas. Tudo foi pensado minuciosamente, das partituras até o figurino e a maquiagem. Isto foi exatamente pela professora de artes visuais. Ela é que criou uma concepção do traje, um pouco grego, mas com os fios, né, de Ariadne que mostram o caminho de volta do Minotauro para o próprio Teseus. Então, tudo é pensado. Os cortes, os fios e o estilo estilizado grego. E a pintura do rosto? A pintura também, uma máscara como se fôssemos estátuas gregas, né? Um pancake branco e os olhos salientados, e cada cor do figurino foi escolhido de acordo com o temperamento e com os afetos dos personagens. Quase 500 crianças de 11 escolas públicas curitibanas puderam sentir pela primeira vez o que é ouvir uma ópera. A apresentação da ópera para as crianças é fruto de uma parceria entre a UFPR e a Secretaria de Educação de Curitiba. A ideia é colocar os estudantes em contato com um gênero de música pouco conhecido. Trabalhando uma perspectiva de diversidade musical, nós possibilitamos o acesso desde os pequenos já a outros repertórios que eles não têm acesso cotidiano, que não é a música que toca na mídia. Então é fundamental que ele venha para a ópera, que ele vá conhecer uma música de cultura popular, que ele vá conhecer uma música popular, desde cedo. E essas crianças ficaram atentas o tempo todo, foi muito gratificante, e acredito que dentre essas crianças várias ficarão curiosas com esse tipo de espetáculos, terão uma abertura maior para assistir outro tipo de música que não estão habituadas. Muito legal, um teatro musical, eu nunca tinha visto, minha primeira vez, muito legal. A ópera A Bela e Fiel Ariadne terá apresentações abertas para a comunidade nos dias 7 e 8. No sábado, a apresentação acontece às 9h30 da noite e no domingo, às 4 da tarde. A entrada é de graça. E no próximo bloco, como combater a violência sexual durante a infância. Só no ano passado, quase 8 mil crianças foram vítimas no Brasil. E no quadro Marca Páginas, a história de um luso brasileiro que fazia ciência no Brasil colonial. Voltamos já! A infância é uma fase da vida marcada por descobrimentos, brincadeiras, alegria. Mas nem sempre é assim. Trabalho infantil, violência doméstica, abusos sexuais. Essas são algumas das agressões que marcam a vida de muitas crianças. A UFPR realiza, até a Copa do Mundo, uma campanha de valorização dos direitos da criança, com a divulgação de vinhetas especiais sobre o tema e de uma programação específica sobre o assunto no programa Sem Brincadeira. Além disso, o UFPR Notícias preparou uma série de reportagens para debater assuntos relacionados ao universo infantil e aos perigos que ameaçam os pequenos. Hoje, vamos falar de violência sexual, de como identificá-la e combatê-la. Quais são os verdadeiros medos de uma criança? Um monstro que fica embaixo da cama? O escuro ou os fantasmas que assombram a imaginação? Mas nem sempre esses temores são os que realmente prejudicam a infância. Casos de abuso, exploração sexual e pedofilia
são noticiados diariamente. Segundo o último levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, em 2012, no mundo todo, cerca de 12 milhões de crianças e adolescentes sofreram algum tipo de violência sexual. No mesmo período, cerca de 7.900 crianças brasileiras chegaram aos hospitais públicos do país vítimas dessa crueldade. Para nós pensarmos em políticas públicas, sobretudo de prevenção, não é possível a gente começar se não fizer um mapeamento sério, né? Um levantamento de dados, que nós podemos fazer pelo sistema de saúde. No ano passado, o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, recebeu mais de 250 crianças que apresentavam características de violência sexual, 26 a mais em relação a 2012. Essas crianças são advindas da própria cidade de Curitiba e também das regiões adjacentes, como Colombo, Almirante Tamandaré, Araucária, enfim, as cidades próximas à cidade de Curitiba. Segundo especialistas, muitas vezes a criança conhece quem cometeu o crime, mas o medo de falar faz com que esse menino ou menina não comente sobre a violência sofrida. Em 2011, dos mais de 7 mil casos de estupro, cerca de 6 mil foram em meninas. E dos quase 10.500 casos, pouco mais de 5 mil foram cometidos pelo pai, padrasto ou conhecido da família. E o silêncio é a principal arma do agressor. É um relato bastante variado, desde crianças que conseguem realmente nos relatar aquilo que viveram, inclusive com detalhes, até crianças que por motivos variados, desde uma falta de compreensão, por condições cognitivas, intelectuais, até por uma resistência emocional mesmo, ou por um conhecimento das repercussões para o âmbito familiar que aquela situação vai trazer e ou por ameaça, que é muito comum, não relatam. Algumas crianças cujas famílias já estão educando-a a se preservar, a cuidar do seu corpo, a não conversar ou não aceitar coisas advindas dos estranhos, enfim, lhe explicando situações da vida importantes para a atualidade, muitas vezes essa criança já consegue realmente nos relatar que foi vítima de violência. Em maio, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que torna crime hediondo a exploração sexual de crianças e adolescentes. Agora, o crime é inafiançável e o acusado terá que cumprir a pena em regime fechado de 4 a 10 anos de prisão. Isso por si só não vai mudar a realidade. O que muda a realidade não é o agravamento da pena, pura e simplesmente. O que vai mudar é o aperfeiçoamento dos mecanismos que nós temos para apurar esses crimes. O que vai mudar é a própria consciência da sociedade de que não deve tolerar esse tipo de prática. Esse investimento público tem que ser pensado numa área ampla, de educação, sobretudo para pais, professores, né, babás, todas aquelas pessoas que trabalham diretamente com a infância e com a adolescência. Claro, não para constituir uma histeria de todo brasileiro é um potencial abusador, mas que seja possível a gente tratar as crianças como tal. Para alertar a população sobre os cuidados com a criança durante a Copa do Mundo, foi lançada recentemente a campanha Não Desvie o Olhar. O objetivo é sensibilizar com a exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha está sendo feita em 16 países da Europa e no Brasil, e conta com vídeos de atores e jogadores de futebol. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais. Mas será que a sociedade e o poder público estão contribuindo para que isso aconteça? Eu acho que a sociedade, apesar de estar mais conscientizada em relação a isso, por uma série de campanhas, eu acho que ela ainda não se deu conta da dimensão do fenômeno e também não se sente responsável por ele. Qualquer violação de direitos humanos ela pode ser denunciada ao Disque 100, 100, mas especialmente violação de direitos de crianças e adolescentes. Inclusive, questões de abuso sexual, exploração sexual devem ser denunciadas. E também outros canais, os conselhos tutelares, a própria polícia, o Ministério Público. São canais que devem ser utilizados e facilitados. E se você quer saber mais sobre esse assunto, pode encontrar mais informações no livro do jornalista Mauri Coni. O Brasil Oculto é retrato de uma sociedade desconhecida ou ignorada. A publicação é resultado de 42 mil quilômetros de viagens feitas de norte a sul do país para mapear a exploração sexual infanto-juvenil.
A obra é dividida em 2 partes. A primeira é uma investigação teórica sobre a sexualidade. Esse capítulo tem como objetivo apresentar possíveis causas históricas desse fato. A segunda parte é uma seleção de reportagens que fizeram Koenig descobrir que a virgindade de uma criança pode custar um prato de comida. Ao todo, ele ouviu 229 pessoas e visitou 99 locais de exploração sexual de menores. O autor é o 5º mais premiado jornalista do país, dono de 2 prêmios ESSO e 3 Vladimir Herzog. O livro aponta também outras constatações graves sobre esse problema, que envolvem inclusive uma rede preparada para o turismo sexual que se intensifica com a Copa do Mundo. Acidentes de trânsito em Curitiba causaram a morte de 226 pessoas em 2013. Destas vítimas, 87 foram atropeladas. E a população idosa lidera o ranking de atropelamentos fatais. A notícia é boa. O número de acidentes de trânsito com vítimas fatais diminuiu 14% em Curitiba. A quantidade de atropelamentos também caiu. A redução foi de 7,5%. Nós trabalhamos com uma sinalização intensa na cidade, porque o dado aponta que o índice de acidentes decorre, em primeiro lugar, pela falta de respeito à sinalização de trânsito. Aumentamos o tempo de semáforo, mais de 40 semáforos da cidade aumentou-se o tempo em função dessa vista ao pedestre, para esse cuidado do pedestre. Mas ainda não há motivos para comemorar. Afinal de contas, os acidentes envolvendo pedestres são muito frequentes. Em horários de congestionamento, sinaleiros viram verdadeiros grids de largada. Isso porque a hora em que o sinal fica verde, os motoristas aceleram o máximo que podem para tentar recuperar o tempo que perderam parados. Mas quem leva a desvantagem em toda essa situação é o pedestre. E basta um passinho desatento. Para a professora do Departamento de Transportes da UFPR, os congestionamentos são a principal causa desse tipo de acidente. E quem na maioria das vezes sai perdendo são os idosos, as maiores vítimas dos atropelamentos. Acho que os sinaleiros dão tempo suficiente de atravessar a rua sem correr. Depende, alguns não. Aqui dá bastante tempo. Já que em frente ao Banco do Brasil, tem um sinaleiro para pedestres, mas você tem que apertar o botãozinho e demora um tempão. Atravessei tranquila, só que a pessoa tem que esperar abrir o sinaleiro. Tem que ser na hora correta. As pessoas nunca esperam fechar, né? Sob o ponto de vista de saúde, ele também tem uma diminuição de capacidade de reflexos. Ele enxerga um pouco menos, a mobilidade, os seus movimentos eles não são tão intensos quanto anos atrás. A Prefeitura promove diversas campanhas com o objetivo de reduzir essas ocorrências, mas atingir essas metas também está nas mãos e nos pés de quem está atrás do volante. Tolerância e paciência são essenciais. Afinal, nossas ruas estão longe de ser uma pista de Fórmula 1. A menos de uma semana para o início da Copa do Mundo, o comitê organizador local realizou o Tour Experiências na Arena da Baixada, o estádio que vai representar o Paraná no torneio mundial. Nesta quinta-feira, o comitê organizador local da Copa realizou o Tour Experiências na Arena da Baixada, estádio que vai receber o Mundial aqui em Curitiba. Sejam bem-vindos! Entrada pelo portão E! Mantenham os ingressos à mão! Durante o tour, algumas situações foram simuladas. No dia do jogo, o torcedor vai passar primeiro por detectores de metais, logo na entrada da Praça Afonso Botelho. Depois de passar pela zona de patrocinadores, chegará à entrada principal do estádio. Os idosos e deficientes terão acesso prioritário e as crianças de colo também terão que ter ingresso. A FIFA orienta ainda que alguns aparelhos eletrônicos, como notebooks e tablets, são proibidos, assim como a entrada com bebidas e alimentos. Falamos já de quantos serviços tem dentro do estádio, pode comprar comida, bebida, inclusive cerveja, então é aconselhado trazer menos possível, não trazer bolsa se possível, assim que a fila vai ser menor e não precisará passar pelos raios-x. Se o espectador está informado antes de sair de casa, já sabendo quais são os itens proibidos, sabendo que é melhor trazer quanto menos possível,
sabendo qual é a entrada, verificando o ingresso antes de sair de casa. Ajustes complementares, como a limpeza de entulhos e detalhes de acabamento, estão ainda sendo realizados dentro e no entorno da arena, o que não compromete a realização do Mundial. Vocês podem ter a garantia que a Copa do Mundo em Curitiba, depois de todos esses investimentos, será a melhor Copa do Brasil, por conta da nossa característica da cidade, em termos de cultura europeia. Nós já fomos referência mundial em planejamento urbano, ainda temos essa concepção, já fomos referência mundial de transporte coletivo, ainda estamos exportando a experiência do transporte coletivo através de canais exclusivas. Somos uma cidade de turismo de negócio, cidade ecológica, é a segunda cidade do Brasil com maior índice de área verde por habitante. Faltando tão pouco tempo para o evento, os torcedores que conseguiram um ingresso para o Mundial devem ficar atentos às informações que estão no próprio bilhete. A entrada, o portão e o assento estão indicados. Voluntários vão ajudar em caso de dúvidas. Inclusive, nesse final de semana, era ter o treinamento aqui do estádio, no estádio dos voluntários. Eles já passaram por um treinamento genérico e mais específico sobre a área de serviço espectador, um treinamento feito online. E agora, finalmente, chega a parte prática. Iremos fazer simulações, parecido ao que vocês vivenciaram hoje aqui no estádio. Vai ser aproximadamente 7.000 policiais. Dentre esses policiais do Exército Brasileiro, garantindo a defesa do país, desde o aeroporto, pela avenida principal, que é a Avenida das Torres, também pela avenida secundária, que é a Marechal Floriano Peixoto, até a rodoviária, o trajeto até o estádio Joaquim Américo e também a FanFest. E os terrenos próximos que estão com o complexo esportivo, que é o caso do TV Compound Broadcast e inspeção vincular. A primeira Copa Brasil Universitária de Futebol Feminino foi realizada em Brasília no final do mês passado. E a UFPR marcou presença. A equipe da universidade conquistou o 12º lugar geral, a melhor colocação de uma universidade pública. Um detalhe, foi o primeiro torneio de campo que o time participou. As meninas treinam e jogam futsal. O grupo é um dos que recebem apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O que leva um artista a pintar? Para Geraldo Leão, é trabalho duro e não a famosa inspiração. As obras do artista e também professor da UFPR estão no Museu Municipal de Arte desde o dia 22 de maio. Nossa equipe foi até lá conferir o resultado de tanto trabalho. Pintar para conversar com o mundo. O universo de cores, materiais e pinceladas para Geraldo Leão significa representar o que ele vê na realidade, ou o que ele acha que o mundo deveria conter. A pintura tem um papel central na minha trajetória, porque que antes de ser um artista mesmo formado, antes de começar a estudar de uma maneira mais objetiva, eu sempre desenhei. Então a pintura, eu comecei a pintar para aprender a pintar. E de alguma maneira a pintura o meu trajeto como artista e o meu trajeto como aprendiz de pintura se confundem. Apesar de ser elemento central da produção de Geraldo Leão, a pintura ficou um pouco de lado na vida do artista durante quase 20 anos. A última exposição individual dos trabalhos dele ocorreu em 1996. Neste intervalo, Leão se dedicou ao trabalho como professor. Eu vinha de muito trabalho, de muitas exposições onde eu usava muita cor, muita tinta acrílica, né, muito material colorido. E com essa exposição do MAC eu testei materiais orgânicos muito fortes, potentes no sentido de poder evocativo, assim, de caráter simbólico muito forte, como carvão, como chumbo, como a terra, né? E a partir dessa exposição, eu achei que essa exposição tinha dado conta das coisas com as quais eu estava querendo tratar ou discutir naquele momento. A retomada da produção de Leão trouxe de volta um artista que estava escondido nas próprias dúvidas. A ideia da exposição surge desse modo, né? Dar o lugar merecido, ou lugar apropriado a uma produção de um artista importante como Geraldo, para o meio cultural de Curitiba, e que era não vista.
A exposição reúne obras dos anos 80 e 90 e também produções recentes. O grande desafio é encontrar o fio condutor que dá unidade a todas essas telas. A mostra leva o nome de Pretérito Presente. Nos novos trabalhos do artista, fica evidente o diálogo do atual com o passado. Essa produção nova não é uma ruptura com a produção antiga, pelo contrário, ela se constitui dessa experiência de camadas desse trabalho que se desdobra. A exposição Pretérito Presente fica no Museu Municipal de Arte até o dia 17 de agosto. Mais informações no endereço que aparece na tela. Uma coleção de livros lançada pela editora UFPR está recuperando a história da produção científica no Brasil colonial. Os trabalhos do cientista luso-brasileiro João da Silva Feijó deram origem ao primeiro livro da série, que é a obra do marca-página desta semana. O livro João da Silva Feijó, um homem de ciência no antigo regime português, tem a missão de resgatar a extensa contribuição científica deste luso brasileiro. A obra é o primeiro volume da coleção Ciência e Império e é um bom exemplo da missão da série. Primeiro, assim, existe um certo mito, né, de que nesse período aí do Brasil colônia, né, final do 18, 19, assim, não se produziu nada em termos de ciência, tá? E daí, por isso a gente criou essa coleção, né, a coleção Ciência e Império, que está justamente reunindo, né, a produção dos homens de ciência desse período, até mostrando que há uma produção e essa produção é grande. Tá? Então, o livro do Feijó, ela pertence a esse conjunto, né, de pessoas que estão envolvidas aí com a produção científica nesse período, né? Tá, e esse é o nosso interesse, é dar a conhecer, né, essas pessoas que muitas delas quase desconhecidas. Feijó nasceu no Rio de Janeiro na metade do século XVIII e, como boa parte da elite da época, foi estudar em Portugal. Ao longo da trajetória científica, ele se dedicou desde a economia e a botânica até mesmo à criação de carneiros. Ele não foi assim alguém que trabalhou bissextamente, né, na produção científica. Quer dizer, ele atravessou a vida dele inteira, né, desde jovem até morrer, sempre voltado, né, para essa área da ciência, do conhecimento científico, da exploração científica, do ensino da ciência. Então, nesse aspecto, ele é uma raridade, assim, né, uma pessoa que conseguiu, nesse período, ter toda uma trajetória de vida no interior, né, no mundo científico. O livro reúne 188 documentos. São cartas, bilhetes e ofícios que estavam espalhados em museus no Brasil, na África e em Portugal. O objetivo é reunir todos esses arquivos em uma única publicação e facilitar o trabalho de pesquisadores. O público, em geral, pode se interessar, né, e adquirir o livro. Mas ele foi pensado muito para pesquisadores na área da zoologia, da botânica, né, etc., né, que produzem história da ciência no Brasil, em diversos âmbitos. Está aqui, já tudo transcrito, pronto, não precisa correr o mundo atrás de arquivos como eu fiz. Este e outros livros do catálogo da editora UFPR podem ser comprados online, no site que aparece na tela. As obras também estão disponíveis nas livrarias da editora UFPR, que ficam nos campi Reitoria e Politécnico. O UFPR Notícias fica por aqui. Para rever estas e outras reportagens, acesse o nosso site e as redes sociais. Até a semana que vem.